Ninguém soube dizer exatamente quando o parque apareceu nos arredores de Curitiba. O terreno, antes abandonado, um espaço desolado, tomado por mato e ferragens enferrujadas, tornou-se, da noite para o dia, um paraíso de luzes coloridas e brinquedos reluzentes. O letreiro piscava em vermelho e amarelo, formando as palavras tortas: Parque do Nunca Mais. Não houve inauguração, comerciais ou panfletos distribuídos nas ruas. Ele simplesmente surgiu, como se sempre tivesse estado ali, esperando pacientemente por visitantes. O mais inquietante era que, à luz do dia, tudo parecia normal. Um parque de diversões como qualquer outro. Mas, quando a noite caía, algo parecia mudar. Os brinquedos rangiam, mesmo sem vento. Sombras se moviam sem que houvesse ninguém. E um frio estranho se espalhava pelo ar, como um sussurro cortante que advertia os incautos a ficarem longe. A cidade ignorou o mistério, como sempre acontece com os inexplicáveis acontecimentos urbanos. Os moradores de Curitiba trataram de racionalizar. Algum investidor reformou o espaço. Deve ter sido uma construção relâmpago. Nada demais. E assim, o parque começou a receber seus primeiros visitantes. A princípio, famílias inteiras se encantavam com a promessa de um parque temático sem filas, com ingressos baratos e brinquedos sempre funcionando. Mas, em poucos dias, os primeiros relatos de crianças desaparecidas começaram a circular. Boatos de que os brinquedos tinham algo de maligno tomaram forma. Alguns afirmavam que os funcionários do parque nunca iam embora, que suas faces estavam sempre cobertas por máscaras inexpressivas. Outros diziam que os risos das crianças que entravam nunca eram ouvidos novamente. Mas ninguém levava esses rumores a sério, pelo menos não até o caso dos Alencar. A família Alencar foi uma das primeiras a visitar o parque depois de sua misteriosa aparição. Marcos e Helena levaram o filho, Lucas, de 7 anos, para conhecer as atrações. O menino ficou imediatamente fascinado pelo carrossel iluminado no centro do parque. Os cavalos de madeira pareciam quase vivos, suas crinas esculpidas em movimento e os olhos brilhando sob a luz das lâmpadas coloridas. Lucas não hesitou, correu na frente dos pais e subiu em um dos cavalos brancos que relinchava suavemente, como se estivesse chamando. Helena gritou para que ele esperasse, mas a música de caixa começou a tocar, abafando sua voz. O carrossel girou lentamente, depois mais rápido, muito mais rápido. Os pais tentaram alcançá-lo, mas algo os impedia. O frio insuportável que congelava seus movimentos, um pavor indescritível que os fez excitar. Os risos de Lucas se
se transformaram em gritos. O carrossel girava tão velozmente que os cavalos pareciam se fundir em sombras grotescas. O brilho dos postes de luz tremeluziu e o chão debaixo do brinquedo estremeceu como se algo estivesse se contorcendo sob a estrutura. Quando o brinquedo finalmente parou, Lucas não estava mais lá. No lugar onde ele se sentara, um novo cavalo havia surgido. Um cavalo com olhos humanos arregalados de terror, cujas lágrimas esculpidas refletiam o brilho das lâmpadas coloridas. Os funcionários do parque, sempre inexpressivos, apenas sorriam para os pais desesperados. Um deles sussurrou friamente: "Não se preocupe, agora ele faz parte do parque." Mesmo após o desaparecimento de Lucas, o parque continuou operando. A história foi abafada rapidamente. A polícia registrou o caso como desaparecimento infantil em circunstâncias desconhecidas. E, como tantos outros casos estranhos que aconteciam na cidade, o incidente foi esquecido. Mas um grupo de adolescentes, intrigado pelos rumores, decidiu se aventurar pelo parque durante a madrugada. Rafael, Júlia e Leandro planejavam gravar um vídeo explorando o local para provar que tudo não passava de invenção. Mas, assim que passaram pelos portões, perceberam que algo estava errado. As luzes do parque piscavam de maneira intermitente, como um coração pulsando de maneira errática. A música ambiente vinha de todos lados, mas sempre desafinada, como se tocada por um disco quebrado. Eles se aproximaram da montanha russa do terror, a única atração que parecia ativa. O letreiro piscava convidativo. Rafael, sempre o mais destemido, desafiou os outros. Se isso é um parque fantasma, bora invocar o demônio. Eles entraram no carrinho, prenderam os cintos e o brinquedo foi acionado sozinho. A subida foi lenta, agonizante. Quando atingiram o topo, o carrinho parou por um instante. O silêncio foi absoluto. Então, sem aviso, despencaram em uma velocidade impossível. A trilha se torcia em ângulos que não deviam existir, mergulhando em um túnel negro, onde vultos se moviam no escuro. Seus gritos foram a última coisa que se ouviu antes do parque silenciar de novo. Na manhã seguinte, os carrinhos estavam vazios. O vídeo da gravação apenas estática e, ao fundo, uma risada distorcida. Toda noite, um palhaço recebia os visitantes na entrada, seu rosto sempre maquiado de forma grotesca. Mudava a cada dia. Chamavam-no de Felizardo, mas ninguém jamais ouvira sua voz. Beatriz, uma garotinha de 9 anos, visitava o parque com os pais quando viu o palhaço parado ao lado da roda gigante. Ele não se movia, apenas olhava. Quando seus pais desceram da atração, perceberam que a menina ainda estava lá em cima. Os gritos para que ela descesse
foram inúteis. Então, Felizardo sorriu. A roda começou a girar rápido demais. Os cabos rangeram, o vento assobiou. A cabine onde Beatriz estava girou violentamente e a menina desapareceu. Quando parou, apenas um novo boneco de cera surgiu na entrada da roda gigante, vestindo as mesmas roupas dela. Naquela noite, um grupo de policiais decidiu investigar o parque. Quando passaram pelo portão, perceberam que estavam sozinhos. Nenhum funcionário, nenhum visitante, apenas brinquedos funcionando no escuro. O chefe da equipe, Roberto, avistou uma criança correndo para dentro da Casa dos Espelhos e foi atrás. Lá dentro, viu reflexos deformados de si mesmo, cada um mostrando expressões de pavor. A porta se fechou atrás dele. Seus gritos ecoaram pelo parque, antes de tudo voltar ao silêncio. No dia seguinte, o parque estava novamente aberto. Visitantes entravam e saíam, como se nada tivesse acontecido, mas, para aqueles que prestavam atenção, os novos bonecos de cera e os cavalos do carrossel pareciam familiares demais. Acima do letreiro, uma frase brilhava em vermelho pulsante: entrada gratuita, mas nunca saia.